passar a palavra para o nosso... Alguém falou aí alguma coisa? Senador! Não entendi, só acho que... Por favor, Marcos. Bom, boa noite a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Inicialmente eu peço desculpas pelo atraso, eu estava em Campinas, né, e ali uma série de eventos lá em Campinas também. E gostaria de agradecer por essa oportunidade, agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer aqui o Reinaldo, agradecer ao Fazano, agradecer ao Luiz Felipe, né, e dizer que esse tipo de reunião que a gente está tendo aqui é extremamente importante para que a gente, primeiro, conheça as pessoas, segundo, para que a gente pense nas ideias em conjunto, exponha algumas das ideias, né, e nós possamos pensar juntos um Brasil melhor. Eu vou passar rapidamente, ele falou aqui um pouco da minha história, mas eu acho importante passar rapidamente, porque a história da gente, a história de vida da gente, ela compõe o que nós somos hoje. E porque elas dão razão, a história dá razão pela nossa atitude de hoje, o que a gente defende e por que defende. Então, eu sou nascido lá, como foi falado, sou nascido em Bauru, aqui no interior de São Paulo. Eu imagino que muita gente deve conhecer Bauru, né? Aí, né? Não Sanduíche, estou falando cidade, né? Não, eu sou lá de Bauru. E quando eu conto essa história, no exterior principalmente, o pessoal fala assim: poxa, mas você é o primeiro astronauta profissional a representar um país do hemisfério sul do planeta Terra. O primeiro astronauta da Terra foi o Gagarin, né, lá dia 12 de abril de 1961, né, e eu sou o primeiro do hemisfério sul do planeta Terra. Bom, você deve ter vindo de uma família riquíssima, deve ter estudado nos colégios caríssimos. Não, muito pelo contrário, eu gosto de começar dessa forma, porque aí está um ponto crucial do que eu defendo hoje para o nosso país. Eu nasci lá em Bauru, meu pai, seu Vigílio, era servente de serviços gerais, ele é cara que limpa o chão, faz café, corta grama, em muitos lugares o pessoal chama de faxineiro também, né? Ele era lá então faxineiro do IBC. A minha mãe, Dona Zuleika, ela era escriturária da Rede Ferroviária Federal, e somando o salário dos dois, a gente morava na Bela Vista. Para quem conhece Bauru, hoje a Bela Vista está muito bem ali, mas naquela época era só rua de terra, casas de madeira, vivia sendo alagado pelo rio Bauru, que está lá, hoje já está todo urbanizado, mas naquela época não era assim de jeito nenhum. Eu era um dos garotos que corriam descalços por lá, jogando bola e sonhando em ser piloto. Da mesma forma que hoje nós temos milhares de garotos, da mesma forma garotos e garotas aqui do nosso estado de São Paulo, milhões deles no Brasil, morando na periferia, com uma série de sonhos, e a única coisa que eles ouvem é que isso vai ser impossível para eles. Eu lembro que eu ia no aeroclube, conversava com os pilotos lá, que ele falava que eu queria ser piloto, eu ajudava a empurrar planador, limpar avião, etc. E eles falavam para mim assim: pô, já que você não tem dinheiro para voar aqui, vai para a Força Aérea, na Força Aérea você pode voar, você pode ter uma carreira e tudo mais. Excelente, para entrar na academia da Força Aérea você tem que passar um vestibular difícil, né? Você tem que estudar para fazer isso, e além disso eu tinha que trabalhar para ajudar em casa, né? Coisa que provavelmente muita gente aqui fez também quando era jovem, adolescente. Eu acho extremamente saudável que nós tenhamos, né, jovens trabalhando, aprendizes, né? E eu consegui um curso no Senai, quando eu tinha 14 anos, consegui um curso lá no Senai, razão pela qual, né, eu defendo, né, de um em dentro o sistema S, que faz um trabalho magnífico no nosso país. Então, consegui aquele curso no Senai, estudava de manhã no Senai, fazia o curso de eletricista, à tarde trabalhava como eletricista aprendiz na Rede Ferroviária Federal, ganhava meio salário mínimo. Com aquele meio salário mínimo eu pagava o curso noturno do Liceu Noroeste, estava começando na época Colégio Técnico Profissionalizante, e ali o único curso de eletrônica era do Liceu Noroeste, que era pago. Então saía de casa às 6 da manhã, voltava às 6 da tarde, tomava banho, jantava, corria lá para o liceu e voltava cerca de meia-noite. Não tinha nem tempo nem dinheiro para fazer cursinho. Mas o mais importante não é isso, o mais importante é a vontade que você tem, a determinação que você tem em fazer as coisas. Então, a maneira que eu achei para estudar era o seguinte: no momento que eu tinha de folga dentro das locomotivas, lá na Rede Ferroviária, sobrava um tempinho, eu acendia a luz de manutenção, pegava os livros do bolso do macacão, aqueles livros cheios de graxa, estava lá estudando para fazer as provas da academia, para quem gosta de física, aí, livros do Ramalho, Ivan, Nicolau, Toledo, lembra, Fundamentos da Física. E um dia daqueles eu saí da locomotiva com um livro embaixo do braço, que esses caras já trabalhavam lá um tempão, um deles olhou para mim e falou assim: ô moleque, você está o tempo todo com esse livro embaixo do braço, está estudando para quê? Eu falei: não, estou estudando para fazer a prova da academia, vou ser piloto. Eu falei assim: você ser piloto?
Cai na real, rapaz, você for para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado. E esse é o tipo de incentivo, ou desincentivo, sei lá se existe essa palavra, que os jovens recebem isso aí, morando numa periferia e querendo fazer alguma coisa. Eu cheguei em casa aquele dia chateado demais. Minha mãe chegou do trabalho, dona Zuleika, ela era brava para chuchu, italiano, com os olhos azuis, assim, olhou bem para mim e falou assim: o que foi? Falei, fala logo o que foi. Quem tem mãe italiana sabe o que eu falo. Fala logo o que foi. Eu falei, você sabe isso. Aí eu falei assim, não, eu estou lá na oficina, eu falei para o pessoal que eu quero ser piloto, eles falaram que é impossível, que é só para filho de rico. Acho que eles estão certos, pensa bem, não estou fazendo cursinho, como é que eu vou passar? Para. Falei, presta atenção. Eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida. Eu te digo mais, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que espero de você. Ela falou aquilo com tanta vontade que até hoje eu lembro da voz dela, dos olhos azuis dela me falando aquilo lá. Eu fiz a prova, estudei, fiz a prova, passei em segundo lugar na Academia da Força Aérea, entrei lá em Pirassununga, 4 anos para fazer curso de piloto, e também curso de administração pública, que a academia tem esse curso. Me formei, fui para Natal, no Rio Grande do Norte, para fazer curso de aviação de caça. Então quem tem assistido Top Gun, essas coisas, sabe o que é um piloto de caça. Fui lá para ser ala da aviação de caça. De lá eu fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, do 3º e do 10º grupo de aviação, já como piloto operacional. Ali eu casei, meu filho Fábio nasceu, eu me tornei ali piloto líder de esquadrilha, instrutor de aviação de caça, instrutor de liderança. A vida ficou acomodada, eu já estava ali, tinha realizado meu sonho, mas eu resolvi estudar mais. Anotem essa parte, resolvi estudar mais, por isso que eu defendo tanto a educação. Resolvi estudar mais e resolvi fazer o vestibular do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lá em São José dos Campos. Fiz o vestibular, passei para a engenharia aeronáutica lá do ITA. Aí eu somei a parte de engenharia com a parte de pilotagem e me tornei um piloto de testes de avião. Aquele que faz os testes, um avião que sai vamos dizer assim, da linha de produção, um avião que é desenvolvido, um avião novo, sistemas, etc. E a partir daí, eu tive a oportunidade de voar praticamente todos os aviões da Força Aérea aqui no Brasil, na década de 1990, exceto o Mirage 3. Depois, naquela época, eu fui lá para a Força Aérea Americana, em Edwards Air Force Base. Lá eu voava F-15, voava F-16. Fui para a Marinha Americana, lá em Pax River, na Virgínia. Lá eu voava F-18, para quem está assistindo o Maverick aí, o avião que aparece lá no Maverick. De lá eu voltei ao Brasil, mandaram para a Rússia para testar o MiG-29, que era um dos aviões concorrentes do FX, programa FX, que no final saiu o Saab Gripen, o sueco, que ganhou isso. Estou falando de 1994, para ver quanto tempo demorou esse processo. Voltei ao Brasil de novo, a vida começou a ficar meio tranquila, ficar muito tranquila está errado, senão você não está fazendo tudo aquilo que você pode fazer. Eu estava ali no CTA mesmo, no FICO ITA, fui lá no ITA, professor Santo, para fazer um mestrado em otimização de trajetórias orbitais. Na época eu estava começando a pensar em ser astronauta já, eu precisava equalizar o meu currículo com o currículo dos astronautas americanos. Então fiz lá esse mestrado, muita matemática para quem gosta ainda de integrais de Hamilton, etc. Aí fui de novo para os Estados Unidos para fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas. E quando eu estava lá no doutorado, o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. Eu já tinha visto o site da NASA centenas de vezes, eu tinha já o currículo adequado, mas eu não tinha um dos requisitos, que era ser americano. Agora, com o Brasil entrando no programa da Estação Espacial, abriu vaga para um brasileiro. A NASA abre concurso público a cada 2 anos aproximadamente, lá vai mais ou menos 1000 candidatos por vaga dos concursos da NASA. E naquele ano de 1998 eu me inscrevi no concurso e fui selecionado. A partir daí eu saí do Monte Rey da Califórnia, fui para Houston, Texas, lá no Johnson Space Center, para fazer o curso de astronauta profissional, especialista em missão. É um tipo de um mecânico de bordo. Imagina, eu sou como se fosse um engenheiro de bordo. Imagina, para quem gosta de Star Trek, da Jornada nas Estrelas, o Scott, aquele cara mais ou menos que eu faço, lá pelo todo o espaço. E no solo eu fui chefe de toda a parte de software da Estação Espacial Internacional. Eu fui chefe de toda a parte de integração de múltiplos elementos, módulos, etc. Responsável pelo laboratório japonês, o Kibo. Passei 3 anos junto com o Japão também. Tinha mais ou menos 920 engenheiros que trabalhavam para mim, comigo lá. Ou seja, ali eu tive a oportunidade de conhecer muito sobre gerenciamento de projetos, sobre como integrar aí culturas diferentes em projetos, que não é muito simples se você for imaginar.
E em 2003, né, nós tivemos um acidente da Colômbia. Mas antes eu quero falar uma coisa aqui que talvez seja surpresa para muita gente, né, que foi o seguinte, né, eu esperava voar em 2001, não aconteceu, porque eu me formei em 2000, né, na NASA, claro, não aconteceu. 2002 também não. Aí quem era o meu chefe na época era um cara chamado Mike Anderson. Ele falou para mim, olha, eu vou, ele era o chefe, eu era o vice da parte de integração de módulos. Ele falou assim, olha, eu fui escalado para uma missão, né, e eu sei que você está querendo voar, obviamente, aqui, e nós temos uma vaga na minha tripulação, e eu acho que você podia entrar lá, eu vou tentar te encaixar na tripulação. Você quer? Eu quero. A gente não vai para a estação espacial, a gente vai ficar dentro do Space Lab, que é um laboratório do compartimento de carga do ônibus espacial, mas se você quiser eu consigo te encaixar, eu tenho uma vaga, né, para isso. Eu falei, pô, eu quero, né? Então ele foi lá, acertou as coisas em Houston, passei uma semana com a tripulação, quase que eu fiz um simulador, deu pane no simulador de última hora, mas eu passei uma semana com eles, feliz da vida, porque agora eu estava, entre aspas, escalado, não oficialmente, mas estava escalado, né? E aí, como a NASA era organizada em 10 centros de um quartel-general em Washington, que toma todas as decisões, e aí aquilo foi para Washington, voltou a resposta negativa. Ele não vai voar enquanto o Brasil não entregar as peças do programa da Estação Espacial. E então, no lugar dele, vai o Ilan Ramon, que é o primeiro astronauta israelense na missão. Eu fiquei muito chateado. Cheguei em casa aquele dia, né, reclamando demais com tudo. Aí falando com a minha esposa, pô, eu estou aqui tentando, agora que eu consegui, o pessoal me tirou a missão e blá blá blá, disse assim, vai. Aí eu lembro que no dia, 2 dias antes da decolagem daquela missão, eu estava lá no Kennedy Space Center, a partir daí eu passei a ser o chefe daquele setor todo, então estava lá testando no laboratório americano, no laboratório de testes de integração do Kennedy, e como eu era o líder, né, é importante lembrar que o líder é a pior posição que você tem em qualquer coisa. O líder é aquele que entra primeiro no campo de combate, é o último que tira o pé, não deixa ninguém para trás. O líder é aquele que come por último, dorme por último, acorda primeiro, que cuida da sua equipe. Isso são líderes de verdade. E no caso lá, eu tinha que, como era o líder, eu só pegava os horários piores do shift, né, que são 24 horas, 7 dias por semana. Eu estava trabalhando de madrugada, lá voltei de madrugada para o alojamento dos astronautas, que fica do lado ali. E estava lá o Ilan Ramon trabalhando no computador. Eu cheguei para ele, amigo meu de tudo, um cara que eu gostava demais. Falei, pô, e aí, tá preparado? Eu tô. Falei, se não tiver, eu vou no seu lugar. Ele falou, não, estou preparado, tal. Aí eu peguei o T-38 no dia seguinte, né, um jato supersônico, voltei lá para Houston e 2 dias depois eles decolaram. Eles estavam virando da noite, porque eles iam decolar de madrugada, né, por isso que eles estavam dormindo de dia e trabalhando de noite. E essa foi a última vez que eu olhei para o Ilan, que eu falei com ele. Na reentrada daquele voo, a espaçonave deles desintegrou, né, era a tripulação do Columbia, STS-107. Eu contei essa história para vocês, ter sido parte dessa tripulação durante um tempinho, ter sido tirado de lá, porque eu acredito muito em Deus, né, e muitas vezes na vida da gente, você passa por situações em que você discorda naquele momento, que você queria que as coisas fossem de maneira diferente, mas Deus sabe o que faz para você, o que é melhor e para onde Ele vai te levar na missão dele para você, né? Se eu tivesse ficado naquela missão como eu queria, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Hoje eu estaria numa placa lá no Johnson Space Center, em frente de uma das árvores que tem lá, né, em memória do STS-107, né, a missão da Columbia. É importante a gente lembrar disso aí. A gente ia ficar sem senador, né? Aí, né, a vida prosseguiu quando, em 2005, me ligaram para que eu seria escalado para voar com os russos, porque não tinha voo nos Estados Unidos. Eu fui um dos primeiros do lado americano para voar com os russos, e eu teria só 5 meses para fazer o treinamento, que geralmente leva 1 ano e meio. Ou seja, é um desafio muito grande, né, sem dúvida nenhuma. E naquele momento ele foi interessante, porque no final da conversa, né, ele falou assim para mim, pô, ô Marcos, você fala russo? Isso era o chefe do programa da estação lá, né? Aí ele falou, você fala russo? Eu, não, senhor. Você tem que falar russo lá, o pessoal fala checklist em russo, manual em russo, painel em russo, controle fala em russo, você tem que aprender russo também. E nos seus 5 meses, nos 3 primeiros, você tem que aprender russo também. Não é uma língua fácil de aprender em 3 meses, mas era o que eu tinha que fazer. A gente consegue fazer o que é necessário, né? Então, certamente russo é uma língua difícil de falar, né? Очень трудный говорить на русском языке, né? Mas é possível, precisa estudar bastante, né? Это можно, nada, чуть много. Mas
certamente é possível, né? Конечно, это можно, né? Bom, o fato é que fui para a Rússia, fiz o treinamento lá, nos 5 meses, decolei no dia 29 de março de 2006 para realizar a missão centenária em homenagem a Santos Dumont, levando a bandeira do Brasil no braço. E aí vem um ponto importante, você fala, a pessoa pergunta assim para mim, dá medo? Pô, lógico que dá medo, você não é doido, você sabe o risco que você corre, né? Então, você certamente, mas cada vez, lembra que as minhas profissões, eu tenho as profissões mais arriscadas do planeta, como piloto de combate, piloto de testes de aviões, astronauta, então eu aprendi a trabalhar com a emoção, etc. Você sente medo que você continua a fazer o que é necessário para sobreviver e para salvar as pessoas que estão dependendo de você. E naquele momento, cada vez que eu tinha medo, eu passava a mão na bandeira do Brasil e falava assim, eu não estou indo sozinho, está todo mundo indo comigo. Porque essa bandeira da gente não é só um pano bonito, com cores bonitas, um desenho diferente das outras. Essa bandeira representa toda a nossa tradição, nossa cultura, nossa história como brasileiros, representa o sacrifício de um monte de gente para a gente ter o país que a gente tem hoje. E isso a gente tem que lembrar, cada vez que eu falo isso, as pessoas lembram assim, mas nós temos um monte de problemas. Sim, nós temos, todos os países têm. Eu já literalmente já vi o planeta inteiro lá de fora, já vi todos os países, eu já fui em muitos deles, eu sou embaixador da ONU para Desenvolvimento Industrial, sou embaixador mundial de ensino profissionalizante, eu conheço o mundo. Eu digo para vocês que a diferença entre o nosso país é que esse é nosso, esse é o nosso país, e é bom a gente lembrar disso. Essa é a nossa bandeira, e vai continuar a ser a nossa bandeira, né? Esse país da gente tem todas as condições, como foi falado aqui, de ser o melhor país do planeta Terra para se viver. Esse nosso planeta tem todas as condições para ser o país mais desenvolvido do planeta Terra. E depende de quem? Depende do presidente, do governador, né? Não, depende de cada um de nós. Por isso que estar aqui é muito importante. Depende de cada um. Você fala assim, o que eu posso fazer? Eu não sou político, eu não sou jornalista, sei lá o quê. Cada um de nós pode fazer a coisa correta, cada um de nós pode agir da maneira correta, ensinar a juventude a maneira correta de agir, né? Transferir para todos, né? E agir com ética, com honestidade, e fazer com que isso aí seja a norma no Brasil. Nós precisamos disso, nós precisamos muito disso no nosso país. A gente tem que deixar de ser um país de caranguejo, tem que passar a ser um país de formiga. Por que eu estou falando isso? Parece estranho, né? No meio disso. Aprendi com o Osiris Silva, que é meu conterrâneo lá da cidade, também de Bauru, que é o seguinte, imagine que você tenha 2 baldes assim, metade deles, de um deles metade com formigas todas vivas, o outro metade com caranguejos todos vivos. Lógico que um caranguejo daquele é mais forte que todas as formigas juntas. Mas se você deixar esses 2 baldes no sol, demora 2 horas, você volta lá, não tem mais nenhuma formiga no balde das formigas, porque elas, embora pequenininhas, uma sobe nas costas das outras, até que a penúltima puxa a última e todas elas sobrevivem e saem do balde. Os caranguejos são todos mortos lá. Por quê? Porque quando um começa a chegar na borda, os outros, em vez de empurrar ele para fora para puxar os outros, eles puxam ele para dentro e todos eles morrem juntos. O Brasil tem que deixar de ser um país de caranguejo, tem que ser um país de formiga, uma atitude de formiga. A gente tem que se ajudar, a gente tem que juntar esse país, a gente não pode ter... Por que você acha que a gente não tem nenhum prêmio Nobel aqui no país? Porque quando tem um americano, por exemplo, vamos dizer assim, indicado para o Nobel, todos os outros daquela mesma área escrevem cartas para lá, falando, olha, essa pessoa é muito boa, cartas de recomendação. Quando tem um brasileiro, que já teve vários, né, que aparece com uma proposta para ser um prêmio Nobel, o que aparece? Aparece um monte de cartas brasileiros criticando aquele brasileiro, né, e assim a gente nunca consegue fazer isso. Então, gente, a gente precisa juntar esse país. Enquanto eu sentava lá, eu botava a mão na bandeira do Brasil e falava, não estou sozinho, está todo mundo junto comigo. Eu estava sentado em 900 toneladas, aliás, 200 toneladas de combustível. É uma situação diferente que você está ali. Mas aquilo me levava a fazer isso com coração, com alma, com paixão por esse nosso país. Quantas vezes eu coloquei a vida pelo país? E a gente continua a colocar nessa missão agora nova para o Senado, da mesma forma que eu fiz as outras vezes, né, na minha vida. 6 segundos antes da decolagem, os motores acendem. Quando eles acendem, esse foguete vibra tanto, chega a trincar o esmalte dos dentes. 9 minutos depois, só 9 minutos depois, eu já estava no espaço. Do outro lado do planeta, com 200 km de altitude, aproximadamente 25 mil km por hora de velocidade. Aí você tem o corte dos motores, eu soltei as luvas, elas começaram a flutuar aqui assim na minha frente, e aquele foi o momento que eu estava realizando meu sonho. É isso que a gente precisa trazer para todos os nossos jovens do Brasil, eles terem essa oportunidade desse momento. E logo depois eu soltei os cintos, fui olhar naquela janelinha assim da espaçonave, lá estava aquele planeta azul assim, maravilhoso.
As pessoas perguntam assim para mim, o que você sentiu naquele momento? É um momento muito exclusivo, né? Se você for pensar que menos de 600 pessoas já estiveram no espaço, na história da humanidade, ou seja, se você contabilizar todas as pessoas que vivem agora, 7 bilhões de pessoas na Terra, mais aqueles que já nasceram e morreram, talvez mais uns 3 bilhões de pessoas, 10 bilhões de pessoas, menos de 600 estiveram no espaço. Eu estava lá olhando para a Terra. O que passou na minha cabeça naquele momento? Sabe o que foi? Lembrei lá de trás, de Bauru, na época que eu estava dentro da locomotiva, estudando um livro cheio de graxa. Eu falei para os caras, bom, eu vou ser piloto, você ser piloto é impossível, é só para filho de rico, né, piloto, lembra disso? E depois, quando eu cheguei em casa, minha mãe, Dona Zuleika, com aqueles olhos azuis da cor da terra, olhou para mim e falou assim, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. E ela estava correta. Ela não pôde ver isso, porque ela faleceu em 2002, aconteceu em 2006, mas eu acho que de algum lugar ela pôde sentir comigo aquele momento. Eu trago essa história comigo, né, a todo lugar que eu vou, fora do país, aqui dentro do país, porque junto com ela traz essa determinação pelo país. Junto, né, buscar os relatórios de gestão lá no site do Ministério também, eles conseguem ver o que foi feito. E foi uma mudança geral, né, no setor de comunicações, no setor de ciência, tecnologia e inovações do país. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do time de ministros do presidente. O presidente Bolsonaro teve coragem de escolher ministros técnicos. Se não fosse ele, eu nunca teria sido ministro, Tarcísio nunca teria sido ministro, porque isso aí não era o padrão. O padrão era colocar lá ministros que eram políticos, simplesmente que não entendiam absolutamente nada das devidas áreas ali, e com inconsequência, né, a gente não tinha eficiência desses setores. E ainda bem, graças a Deus, que o presidente Bolsonaro escolheu ministros técnicos, porque precisou. A gente não sabia o que a gente ia encarar quando a gente começou lá em 2019, mas em 2020 veio uma pandemia, né, e nós tivemos tantas coisas que nós enfrentamos nesse governo, mas nós superamos todos esses problemas. Nós temos o país hoje em recuperação franca, muito mais acelerado que países do G7, do G20, etc. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade gigantesca desse país, porque isso se demonstra nesse momento. Só nesse semestre agora, nós temos 2,5% de elevação do PIB, né? E contrário a todas as expectativas ruins, aos prognósticos ruins, aquelas pessoas que torcem contra o Brasil, né? Como se fosse, como o Paulo Guedes fala, como se fosse pica-pau dentro da arca, né? E olha, nós vamos vencer isso aí. Nós produzimos mais de 5 milhões e 500 mil empregos com carteira assinada nesse período, mesmo com a pandemia. Só agora em 2022 foram mais de 1 milhão e 200 mil empregos produzidos. Olha só, esse é o nosso país. Nós temos muita coisa para fazer por esse país e com esse país. Aqui em São Paulo, nós temos um estado que está desacelerando. É um estado que é a locomotiva do país desacelerando por um completo descaso nas coisas que deveriam ser feitas aqui. Foram feitas coisas? Lógico que foram feitas coisas. A gente não pode descartar tudo também, que seria injusto. Mas muitas coisas que seriam estratégicas para o Estado não foram feitas ou foram feitas da maneira contrária. Durante uma pandemia, você aumentar os impostos, por exemplo, onde todo mundo estava sentindo dificuldade, teve aumento de mais de 3 mil itens de impostos. Durante uma pandemia em que você comanda fechar tudo e você acaba com os empregos, se não fosse o governo federal dar um apoio com auxílio emergencial de 355 bilhões de reais para poder realmente salvar as pessoas que estavam passando fome, só nesse valor aí são mais de 15 anos do Bolsa Família, né? Só nesse valor, naquele ano. Quantas outras coisas que foram feitas? Vocês terminaram, vocês não começaram as obras, vocês terminaram, lógico, porque isso é a maneira ética de você fazer, utilizar o dinheiro público. Você vai deixar um monte de esqueleto de obra por aí? Não, você vai completamos lá, né, a transposição do São Francisco e tantas coisas que foram feitas. A gente estava cansado de corrupção nesse país, cansado de ver malas de dinheiro empilhadas dentro de um apartamento com mais de 50 milhões. A gente estava cansado de ver petrolão de 49 bilhões de reais sendo jogado no lixo, no bolso de alguém, né, e sendo tirados de educação, saúde pública, de segurança pública. A gente estava cansado de ver fundos de pensão sendo roubados, né, e que os Correios, os funcionários têm que pagar até hoje. Isso aí, são mais de 5 bilhões só dos postais, dos Correios. Se somar os fundos de pensão, deu mais de 51 bilhões. Né? Olha quanta coisa naquela época. E parece que as pessoas esqueceram disso.
parece que viveram em Marte. Eu sou astronauta, mas o pessoal está vivendo em Marte. Aí, né? O pessoal esqueceu das coisas que aconteceu. A gente precisa relembrar esse pessoal. Agora é o momento da gente relembrar essas coisas todas, mostrar para aqueles que estão perdidos aí, iludidos com o canto da sereia de socialismo, comunismo, como se fosse a melhor coisa do planeta. Se fosse a melhor coisa do planeta, a gente já teria países como Venezuela, né, sendo o melhor país aqui da América do Sul, como já foi um dia. Mas a gente sabe que não funciona esse tipo de regime, aliás, um regime. Até isso, lembra que a gente tinha, os mais velhos sabem de aulas de organização social e política brasileira? Eles tiveram, olha, eu aprendi lá atrás o que era forma de governo, o que era regime de governo, sistema econômico, social, né? E a gente aprendeu como que funcionam essas coisas, sem ninguém ficar enfiando na cabeça da gente, querendo empurrar uma certa ideologia. A gente aprendeu da forma que tem que aprender na escola, aquilo lá. E até hoje eu lembro das aulas que eu tive sobre isso aí. Muita gente não sabe que é a diferença entre forma de governo e regime de governo. Nós vivemos aqui uma forma de governo, estrutura de governo, né, só para relembrar, para aqueles que não esquecidos, né, em forma de governo é como que o governo é estruturado, né, então tem basicamente 3 tipos, né, se for pensar, com algumas outras variações, uma monarquia, aristocracia, democracia, aí entra a república. Nós vivemos uma república democrática representativa aqui, que faz o equilíbrio entre os 3 poderes, etc. E nós temos um regime de governo, que é como o governo interage com o público, né, um regime democrático. Nós não queremos um regime autoritário, muito menos um totalitário. Aqui, geralmente, os governos de esquerda, eles tendem a vir com uma democracia distorcida, em que isso aí vai se distorcendo até se transformar de democracia num autoritarismo, num totalitarismo, e aparece um ditador que acaba com todo o direito do povo, acaba com os empregos, acaba com o sistema do país, sistemas socioeconômicos como o socialismo, por exemplo. O comunismo nem dá para pensar, porque aí não tem como implementar. O socialismo veio sendo implementado em alguns lugares e ele não tem simplesmente maneira óbvia e lógica de funcionar. Porque para funcionar um governo, para que ele funcione, o Estado tem que ser pequeno, ele tem que ser enxuto. Nós precisamos ter educação para produzir profissionais qualificados que vão ser empregados, né, e podem, hoje em dia a gente pode colocar a ciência para desenvolver ideias, tecnologias, né, inovações que vão produzir novos produtos, serviços e tecnologia, novas empresas, novos empregos que vão empregar as pessoas qualificadas pela educação. Esse ciclo gira, né, e para isso aí, à medida que isso aí vai girando, as pessoas têm mais recursos através de emprego, mais recursos para comprar as coisas, o consumo aumenta, a arrecadação, e as empresas, um número maior, aumenta, produz mais nota fiscal, isso aumenta a arrecadação. E se você tem essa arrecadação de forma saudável acontecendo, com um nível de imposto mais baixo, nosso Estado perdeu competitividade, porque ficou com o imposto lá em cima, né? Então, com um nível de imposto mais baixo, né, na parte esquerda da curva de Laffer, vamos dizer assim, né, a gente começa a ter mais produção gera mais empregos, mais empresas, e com isso a gente gira esse ciclo e gera riqueza, gera qualidade de vida. O governo, né, um governo enxuto que consiga utilizar esses tributos para produzir serviços necessários como educação, como segurança pública, como saúde de qualidade, assistência social para os mais vulneráveis, que não são vulneráveis, eles estão vulneráveis, estão temporariamente ali. A gente precisa ajudar essas pessoas a saírem da rua, sair da condição de pobreza, através de educação, para que eles tenham um emprego. Mas para que eles tenham emprego, as empresas têm que existir de forma saudável. Num governo socialista, essa é a principal falha, porque eles crescem um Estado gigantesco, fica pesado, o imposto vai lá para cima, com esse imposto para cima, as empresas vão encolhendo, desaparecem as empresas, aí quem paga o imposto? É a mesma coisa você tentar empurrar um caminhão de dentro do baú do caminhão. Não funciona. Aí o governo começa a imprimir dinheiro, começa a usar recursos para, ok, vou só pagar o assistencialismo, que com aquilo você aumenta o consumo de uma certa maneira, você tem uma impressão que você está indo para frente, mas no final você está correndo atrás do próprio rabo e aquilo não vai funcionar e o governo entra na bancarrota, como acontece com a Argentina hoje, com 71% de inflação. Eu sei que vocês sabem disso, mas às vezes é bom lembrar dessas coisas, né? Então, gente, a gente precisa ter um país, uma economia liberal, a gente precisa ter um país que o governo seja enxuto, um governo que faça o que ele precisa fazer, o resto vai para a iniciativa privada. A gente precisa incentivar as nossas empresas.
Nós precisamos incentivar o emprego através da iniciativa privada, a gente precisa criar meios para que isso aconteça, um ambiente de negócio melhor para as nossas empresas, ajudar aquelas pessoas que estão em extrema pobreza ou baixa renda, para que elas saiam dessa situação. A tecnologia é muito importante nesse setor, né? Em todos os setores a tecnologia é importante, e é isso que a gente defende. Desculpa de falar bastante, mas eu estou aqui justamente para isso, né? Eu estou aqui justamente para ajudar o nosso país, utilizar o conhecimento, né, adquirido ao longo de décadas aí, a minha credibilidade internacional para trazer negócios para o Brasil, negócios aqui para São Paulo como senador. Isso a gente pode fazer com o pé nas costas, foi o que eu fiz lá no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A gente precisa trazer o nosso estado para os trilhos, acelerar essa locomotiva, e para isso muita coisa vai ter que ser feita e vai ser feita. Mas vai ser feita a partir do momento que a gente conseguir juntar todo esse time, alinhar desde o presidente Bolsonaro, Tarcísio, eu, nossos deputados federais, estaduais aqui, para fazer com que tudo isso funcione. E aí, aqueles garotos que moram na periferia, como eu morei lá atrás, eles vão ter uma esperança, né, vão ter uma luz na frente deles de oportunidades através de educação e emprego, para saírem daquela situação e melhorarem não só a vida deles, mas da comunidade, melhorar a vida da cidade, melhorar a vida do estado, do país, e quem sabe entre eles não ter um prêmio Nobel, e que todos nós possamos ajudar como formigas, né, a que eles tenham sucesso. Obrigado. Bem, parabéns pelas suas palavras, pelas suas histórias, pela sua história de vida. E eu sou Reinaldo Passadori, permita-me em alguns poucos minutos tecer alguns comentários antes de a gente partir para as perguntas. Enquanto isso, aqueles que tiverem perguntas para fazer, levante as mãos, tem ainda a fichinha, tem o pessoal aí para entregar o material. Há 37 anos sou professor de oratória, de comunicação verbal. Tenho lidado com empresários, com políticos, com muitas pessoas que desenvolvem ou procuram desenvolver a sua habilidade para poder encantar, envolver, persuadir, enfim, influenciar pessoas. E o curioso é que da comunicação, uma coisa que aprendi ao longo desse tempo foi o seguinte: quanto mais a capacidade e habilidade que a pessoa tem no desenvolvimento dessa capacidade, maior é o seu poder de influência sobre outras pessoas. O único problema é que, além de dar o poder para as pessoas, só não direciona se é para o bem ou para o mal. Porque a pessoa passa a ter um poder de envolver, de impactar, de criar condições favoráveis, só que nós percebemos na própria vida prática, no dia a dia, que depende da direção que a pessoa, foca a sua intenção em função dos seus valores, em função daquilo que ela pretende, em função do seu jeito de ser. A comunicação perpassa por várias dimensões. A primeira delas é a comunicação intrapessoal. Nós temos aqui verdadeiros exemplos de pessoas que têm toda uma história, que é o guerreiro, estava com 14 anos trabalhando, que é aquela pessoa que tem uma herança, uma tradição, uma cultura, e saiu de todo um eixo para pensar seriamente no Brasil. Temos lá um empresário, uma pessoa que tem toda uma história bonita de fazer todo um segmento, e agora querendo direcionar toda a sua visão empresarial, de publicidade, de todos os seus valores pessoais, em prol de uma causa nobre, uma causa justa, uma causa assim. São sonhadores. E quando a pessoa coloca em prática os seus sonhos, ainda mais pessoas que têm o poder da persuasão, o poder da comunicação, as coisas tendem a acontecer. É claro que nós saímos hoje, 21 de setembro de 2022, nesse espaço aqui na Biblioteca da Casa de Portugal. Olha que momento tão especial que estamos hoje presenciando, refletindo, pensando e sentindo as emoções que sentimos aqui com esses depoimentos, com essas falas. A comunicação tem esse lado primeiro, que é a comunicação intrapessoal, que é como eu me vejo, como é que eu me enxergo. Gostei quando assim foi dito aqui em algum momento, não sei como aquela pessoa dorme à noite, que tipo de identidade, personalidade, que tipo de valores a pessoa tem para poder não pensar no outro, não pensar no seu semelhante. Isso é comunicação interpessoal, que é aquela que faz com que a pessoa se ajuste, se alinhe às diversas pessoas, são diversos tipos, estilos, competências, capacidades, para alinhar a sua língua, a sua fala, o seu jeito de se comunicar, de acordo com a capacidade de entender o seu interlocutor. Existe outra que é a sua utilização da sua voz, maneira como expressa as emoções. Estamos aqui envolvidos, teve um momento assim naquela que, nossa, cara, você fica emocionado porque a pessoa fala, coisa assim, levantar a bandeira, e quando a pessoa se empolga então, nossa, ali levanta uma energia forte, porque é o uso da voz e do corpo. Nosso corpo fala o tempo todo. É um olhar, é um gesto, é uma postura, é um tipo, é uma maneira de envolver as pessoas.
Outra dimensão tem toda uma estrutura técnica, ainda mais hoje, temos aqui câmeras nos gravando, toda uma estrutura, microfone, afasta, aproxima, o som, são pequenos detalhes, iluminação, ar-condicionado, são detalhes de ambiente, tudo isso faz parte de um processo técnico. Ainda mais hoje, com toda a parafernália eletrônica de lives, de videoconferência, enfim, de toda uma estrutura tecnológica. Depois tem uma estrutura que é a parte intelectual, que é aquela linha condutora do raciocínio, que é a ideia que vai sendo concatenada, explorada passo a passo, e a partir daí envolvendo, encantando, levando as pessoas numa visão, num raciocínio, a mudar as suas ideias, a esclarecer os seus pensamentos, a ter uma nova noção de como é que pode ser a sua visão de futuro e a sua realidade. E por último, nessas 7 dimensões, são 7 dimensões, tive a oportunidade de escrever um livro que fala sobre isso, as 7 dimensões da comunicação verbal, que fala sobre a comunicação da dimensão espiritual. Que aí tem talvez a parte que emoldura todo esse processo, esse sistema, que tem justamente a ver com ética, responsabilidade social, tem a ver com, de fato, fazer com que as coisas fluam de uma maneira melhor. Aí entra a índole, entra justamente essa essência de cada uma das pessoas. E o que nós vimos hoje aqui foi um verdadeiro show de comunicação, não pela comunicação em si, mas as histórias bem contadas, os exemplos, a superação das dificuldades, enfim, cada passo, cada dado, enfim, as coisas não aconteceram por acaso, e nada acontece por acaso. Mas porque estamos, nesse momento, numa transição para um mundo certamente melhor em nosso país. Um detalhe que nos une, posso me colocar nesse contexto também, amamos o nosso país, amamos o Brasil. Não tem como as coisas não darem certo se não tivermos pessoas desse naipe, dessa natureza, nos apoiando, nos ajudando, nos representando de alguma maneira. Por isso queria então parabenizá-los e pedir assim uma salva de palmas bem dada.